Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Tiago Araújo aqui na área, professor de Geografia, Atualidades, Conhecimentos Gerais aqui do DSO. É com muita satisfação, com muito prazer que eu inicio mais uma preparação para o concurso da Guarda Civil Municipal do Estado de Manaus. E eu estou aqui para te ajudar nesse preparo, nessa jornada. E nós iremos, nessa nossa aula, estar falando sobre um dos principais temas, aquele que é o mais importante e que nós estaremos observando passo a passo, ponto a ponto, cada uma dessas características que estarão vinculadas à tua banca de acordo com a IBFC, tá? A IBFC que, meu amigo, o DSO é carro-chefe e é campeão em acertar todas as questões da banca IBFC, e eu tenho certeza que nessa nossa preparação você vai estar 100% preparado para fazer uma boa prova, tá bom? Bom, pessoal, olha só, nós vamos estar falando hoje na nossa aula sobre a população do município de Manaus, sobre a cidade de Manaus, tá bom? Então, fica antenado, se liga aí que nós estaremos trazendo os principais pontos e ao final dessa nossa aula nós estaremos resolvendo algumas questões concernentes à nossa preparação. Eu tenho certeza que você vai estar 100% preparado, tá bom? Bom, vamos começar, né? Olha só, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho alguns dados específicos vinculados ao último censo. Nós sabemos muito bem que, devido à pandemia, né, houve uma demora aí relacionado à divulgação dos dados que vinculam aí, né, todos os municípios do território brasileiro, e no município de Manaus não foi diferente, tá? Então, estaremos trabalhando toda essa área, toda essa base municipal, falando sobre as características. Eu tenho a impressão de que eu falei estado, né? Mas perdoe, tá? Então, vamos falar aí sobre alguns pontos. Olha só, Manaus, atualmente, segundo o Censo Demográfico de 2022, apresenta um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Então, nós temos 2 milhões e 63 mil habitantes. Uma população que vai estar praticamente concentrada por todo o território relacionado devido à sua concentração demográfica, né? Mas se você pega o estado do Amazonas, você vai ver que a população ela é mal distribuída, você tem uma concentração. Mas vamos lá, dos 5.570 municípios, nós vamos ter aqui, Manaus em sétimo lugar relacionado ao país. Então é a sétima colocação. Relacionado ao estado, é o município mais populoso. Eu posso até colocar o termo aqui, populoso. Esse termo é um termo bem específico, porque se você presta atenção na parte, né, de conhecimentos gerais e relacionado à própria geografia, que nós estamos estudando geografia da população, estamos falando sobre geografia de Manaus. Quando a gente fala de um território populoso, é porque nós temos um número total de habitantes. Então, existe uma diferença entre esses dois termos, né? O termo populoso e o termo povoado. Quando a gente fala do termo populoso, estamos falando de uma população total, de uma concentração, de um número total de habitantes, pouco mais de 2 milhões de habitantes. Mas quando a gente trata desse termo povoado, nós estamos falando sobre uma concentração populacional em áreas específicas. Então, como assim, professor? Eu tenho uma área tipicamente específica que está e que apresenta características de alta densidade demográfica. Então, na região geográfica imediata, ela também é primeiro lugar. Então, nós podemos dizer que o território de Manaus, o município de Manaus, é o município mais populoso do estado do Amazonas. Então, a população de Manaus é de 2.063.547 pessoas, aponta o censo do IBGE. O IBGE divulgou nesta quarta-feira os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022, onde nós iremos conferir alguns pontos.
a população de Manaus chegou a 2 milhões de pessoas, que representam um aumento de 14,51% em comparação ao último censo, que foi de 2010. Os dados também revelam que a população do Brasil é de 223 milhões, um aumento de 6,45% em relação ao último censo. No caso de Manaus, a população, olha só, a população é de 3.941.000, que representa um aumento de 13,12% quando comparado ao censo anterior. No ranking, a população dos municípios, Manaus está em primeiro lugar relacionado ao estado, em primeiro lugar relacionado à região norte e em sétimo lugar relacionado ao território brasileiro, tá? E aí, nós vamos ter o que nós chamamos principalmente de densidade demográfica. Quando a gente fala nesse termo densidade demográfica, estamos falando do número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é uma população tipicamente concentrada, uma média de 3,27 moradores por residência. Então, esse é um dado extremamente importante quando a gente fala da população total e quando a gente trata também vinculado aí ao contexto da chamada densidade demográfica. Não esqueça, quando a gente fala de densidade demográfica, estamos falando do número de habitantes por quilômetro quadrado em sua concentração geral, tá? Olha só, quando a gente fala também de população, nós não podemos esquecer da pirâmide etária. As pirâmides etárias, elas representam a idade da população por faixa etária. Você tem a base até os 19 anos, dos 20 anos até os 65 anos nós vamos ter o corpo e a partir de 65 anos nós vamos ter a ápice. Quando você tem uma população que é avantajada, como nós vamos ver agora no nosso gráfico, na nossa pirâmide etária, você tem uma população economicamente ativa e uma população não economicamente ativa, ou seja, a população que trabalha e que gera renda. Olha aqui, se você pega o do estado do Amazonas, você tem um quantitativo maior de mulheres. Quando você vem para o município de Manaus, você tem também uma maior concentração feminina. Veja que a população do território de Manaus é uma população predominantemente jovem, ou seja, é uma população que não é uma população velha, é uma população jovem que trabalha e gera renda e que isso vai afetar diretamente na chamada PEA. Professor, o que é a chamada PEA? É a conhecida população economicamente ativa. Seria isso, Tiago? É a população que trabalha e gera renda. Isso vai repercutir diretamente no setor terciário da economia. Lembrando que quando a gente fala de setores da economia, nós lembramos do setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário, que é a agricultura, pecuária, extrativismo, o setor secundário, que é a indústria, e o setor secundário e o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Ok? Então, tudo isso vai estar completamente correlacionado. Então, olha só, vamos para mais algumas curiosidades? De acordo com as características populacionais, a taxa de natalidade em 2019 foi o último dado que foi representado pelo IBGE, onde registrou uma alta de 1,74 na população, que foi exatamente o mesmo período que 2018. A taxa de mortalidade está de 253,6 por 100 mil habitantes e a expectativa de vida atualizada está em 73,2 anos. A renda per capita gira em torno de 38.881 para 2019, onde esse dado ele pode ser atualizado, mas que tem que prestar atenção. Bom, professor, me diga uma coisa. A banca IBFC pode fazer esse tipo de pergunta? Pode. A banca IBFC faz sim esse tipo de questionamento, falando sobre IDH, falando sobre renda per capita,
falando sobre as taxas de natalidade, mortalidade. Você precisa ficar muito ligado e antenado nessas características, tá? Principalmente aquela primeira colocação, segunda colocação, que é a sétima no território nacional, se apresentou uma baixa, se apresentou uma alta, saiba que a população do território de Manaus houve um aumento de 14% comparado aos índices e aos dados de 2010. A população cresce 10% em Manaus, nas capitais do Nordeste. A cidade recebeu recebeu em um pouco mais de uma década 261.533 novos moradores. Nos últimos 12 anos, Manaus foi a capital brasileira que registrou o maior percentual de aumento populacional. Seu número de moradores saltou de 1,8 milhões em 2010 para 2,063 em 2022, um acréscimo de 14,5%. Os números também colocam a capital amazonense no primeiro lugar no ranking dos maiores aumentos absolutos. A cidade recebeu um pouco mais de uma década um aumento de 261 novos moradores. Foram as duas principais cidades que mais receberam e que mais desenvolveram a sua margem, o seu desenvolvimento populacional, que foi Manaus e João Pessoa, na Paraíba. Foram as duas cidades que tiveram maior panorama de crescimento no último censo demográfico de 2010-2022. Por que não 2020, professor? Porque por causa daqueles 2 anos da pandemia. Bom, apesar do crescimento significativo, a capital amazonense se manteve no posto da 7ª cidade mais populosa do país. Interessante grifar essa parte aqui, ó, quando a gente fala populosa, e aí ele completa, ó, na lista dos 20 municípios com maior número de residentes, apenas João Pessoa registrou um percentual mais elevado que Manaus. Olha aí o que eu acabei de falar para você. A capital da Paraíba, inclusive, não configura em relação a 2010, pode ocupar o 20º lugar após um aumento populacional, blá, 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 blá. Além de Manaus e João Pessoa, entre as 20 cidades mais populosas, mais 2 registraram crescimentos percentuais indígenas. São as capitais do Centro-Oeste, onde o crescimento Goiânia, 10º município. Ele fala sobre essas cidades que apresentam alto crescimento populacional. Bom, o que é que nós temos aqui, professor? A questão da densidade demográfica. Veja que nós vamos ter características de estimativa populacional de Manaus. Veja que a população manauara, né, como se fala, é uma população má distribuída, tá? Olha só, eu posso até colocar aqui como comentário, né? Olha só, apresenta uma má distribuição populacional. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a sua população torna-se irregular. Olha o termo que eu estou utilizando aqui, ó. Ou seja, a densidade demográfica ela é irregular. Vou colocar aqui DD, tá? A gente fala de densidade demográfica. Então, mais populoso está exatamente aqui, ó, Cidade Nova, com 121,132, tá bom? O menos populoso é a Vila Buriti, com 1,8 relacionado ao IBGE em 2019. Bom, falando ainda sobre a configuração étnica populacional, quando a gente fala de etnia, é interessante lembrar esse ponto. A etnia é a composição, pode-se chamar também de composição social, caracterizada diretamente pelo fator histórico, onde nós vamos ter a cultura, tá? A cultura e os costumes que vinculam diretamente essa composição étnica. Então, ó, na sua formação histórica, Manaus é o resultado, olha esse termo aqui interessante, ó,
é o resultado da miscigenação das 3 etnias básicas que compõem a população brasileira, que é a população indígena, a população europeia e a população preta no Brasil, formando assim os mestiços da região, que são os chamados caboclos. Mais tarde, com a chegada de outros imigrantes da Europa e de outras regiões do mundo, formou-se a cultura característica singular vista nos valores e do modo de vida dos habitantes da cidade. Olha só, e aqui tem um ponto interessante que eu quero trazer para você e eu quero colocar um importante nessa partezinha aqui, ó. Manaus está composta predominantemente por pardos, que é 67,83%, seguido depois de brancos, com 26%, e de pretos, com 4,20%. Amarelos, 1,15% e indígenas, 0,22%. Tá bom? Ainda há 4 pessoas que não declararam suas etnias. Segundo o estudo, a ancestralidade dos habitantes de Manaus é de 45,9% europeia, 37,8% indígena e 16,3% tipicamente africanos, né? Interessante essa partezinha aqui, exatamente pelo fato de nós termos uma vasta composição. Essa é a base do contexto que gira em torno do território nacional, né? Essa é a base que vincula o território brasileiro, onde nós vamos ter uma grande composição de base de pardos, né? Eu me recordo que na PM Bahia nós tivemos uma questão que falava sobre a predominância territorial, e pelo fato de ter sido Bahia, né, muitos acreditavam que a predominância populacional era de pretos, mas não, era de pardos. Você precisa ficar ligado, relacionado a esse contexto, tá bom? Então, tome bastante cuidado quando você tratar dessas vinculações tipicamente étnicas, porque elas podem vir trazendo um panorama geral para você, ok? Tudo certinho? Tudo bem? Vamos lá? Vamos responder algumas questões? Se liga aí, olha só. Primeira questão tem assim: sobre a população de Manaus, considerando sua dinâmica demográfica e características socioeconômicas, analise a seguinte questão. A cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, apresenta uma população com particularidades marcantes. Diante desse contexto, assinale a alternativa correta. Olha só. A população de Manaus é majoritariamente formada por imigrantes internos, aqui já errou. Imigrantes internos, como assim? Imigrantes internos? Quando a gente fala nessa questão da migração, a migração ela pode ser dividida de 2 formas. Ela pode ser interna e externa. A migração interna é quando a população ela se diversifica, ocasionando concentrações. A partir de 60 e 70, nós tivemos uma amplitude voltada ao deslocamento da população por várias áreas do Brasil. Isso fez com que a população se tornasse predominantemente urbana, mas aqui não é o caso, fica ligado, tá? Manaus é caracterizada por uma distribuição populacional uniforme. Errado, eu falei para vocês, não é uniforme, é irregular. Quando a gente fala uma distribuição da população tipicamente uniforme, estamos falando que a população ela é bem distribuída. E no caso de Manaus, não. A população ela é mal distribuída. A população de Manaus é predominantemente rural. Errado, não é rural. É uma população predominantemente urbana. Letra D. A Zona Franca de Manaus, com seus incentivos fiscais, atraiu um significativo contingente populacional, promovendo um expressivo crescimento econômico e demográfico na região. Até aí, ó, tudo bem. Letra D. A densidade demográfica de Manaus é considerada baixa devido às vastas áreas de floresta, considerada alta e não baixa. Entenda que quando a gente fala de uma concentração demográfica, quando ela é baixa, professor? Quando a população ela é bem distribuída. Quando ela é alta? Quando ela é mal distribuída, quando a população ela é tipicamente irregular. Então fica ligado nisso daí. O fato da floresta amazônica estar presente em todo o estado do Amazonas faz com que algumas áreas venham apresentar o que nós chamamos de vazios demográficos. Mas aí é uma outra situação e eu não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente vai terminar saindo do escopo e aí nós vamos tratar da geografia do Amazonas e não do território de Manaus. Então a alternativa correta
tá exatamente aí a Zona Franca de Manaus, que sim, cara, terminou atraindo, principalmente nos anos 80 e 90, um grande número, uma grande parcela da população. Eu digo a você, e eu repito, que a Zona Franca de Manaus foi um dos principais polos econômicos do território nacional, tanto é que nos anos 90 começou a perder essa força, e aí o Brasil começou a constituir uma série de outros tecnopolos, mas a Zona Franca de Manaus foi poderosa e ainda é. No entanto, perdeu força devido aos grandes fatores de investimentos na localidade que terminaram deixando a desejar nos anos 90. Ok? Então vamos lá. Segunda questão tem assim, olha só. Sobre a composição étnica de Manaus, considerando sua diversidade cultural e demográfica, analise a seguinte questão. A cidade de Manaus destaca-se por sua rica miscigenação étnica, refletindo a diversidade cultural do Brasil. Diante desse contexto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A população de Manaus é majoritariamente composta por descendentes de povos indígenas, preservando suas tradições ancestrais e mantendo uma forte influência da cultura local. Não, isso aqui está errado. Quando ele coloca aqui, ó, composta majoritariamente, e não é de povo indígena, é de pardos, tá? Letra B. A presença de imigrantes europeus, especialmente portugueses, é um fator determinante na composição étnica de Manaus, influenciando significativamente sua cultura e costumes. Ok, vamos colocar uma interrogaçãozinha aqui para a gente ler o resto, porque vai que seja uma questão para anular, né? Vamos lá. C. Manaus apresenta uma homogeneidade étnica. Errado. Heterogeneidade. Professor, qual a diferença? Quando a gente fala nesse termo homogêneo, estamos falando que a sociedade de Manaus, não apenas de Manaus, mas do Brasil, é uma sociedade igualitária. E isso não existe. A sociedade brasileira, a sociedade amazonense, manauara, é uma sociedade que é heterogênea, sociedade muito diversificada. Essa aqui já foi, né? A letra C. D. A cidade abriga uma população diversificada resultante da contribuição de imigrantes de diferentes partes do Brasil, o que promove uma riqueza cultural marcada pela variedade de costumes e tradições regionais, várias partes do Brasil? Claro que não. A composição étnica de Manaus é caracterizada por uma predominância asiática. Também não. Alternativa correta, letra B. A presença de imigrantes europeus, especialmente portugueses, é um fator determinante na composição étnica de Manaus, influenciando significativamente sua cultura e costumes. Eu digo a você, pessoal, que isso acontece por demais, né? Falando exatamente sobre essa base, sobre essa composição, não apenas o território de Manaus, o território do Amazonas, o território nacional, existe uma vasta composição de uma influência tipicamente europeia, onde essa influência é característica do processo colonial. Vocês vão estudar com o professor Breno muito bem o processo histórico de Manaus e vão ver como esse processo étnico ele tomou e ele tornou-se, né, em evidência em seu desenvolvimento tipicamente contínuo, tá? Então vamos lá? Vamos para a nossa próxima questão? Se liga aí, olha só. Sobre a demografia de Manaus, assinale a alternativa correta. Manaus possui uma população predominantemente idosa. Errado, nós vimos isso na chamada pirâmide etária. Então, a pirâmide etária, a população ela é predominantemente jovem. Então, você já corta a letra A. Vocês percebem que existem questões que você olha assim, você diz, pô, que questão difícil, olha o tamanho da questão, mas que quando você estuda o assunto, que quando você começa a conhecer e a entender as características do local, você começa a nem ler a questão toda? Pois bem, é o que nós vamos fazer, tá certo? Ó, o crescimento demográfico de Manaus é principalmente impulsionado pela alta taxa de natalidade, com famílias numerosas, contribuindo para o aumento constante da população. Vou colocar uma interrogaçãozinha aqui. A composição demográfica de Manaus é fortemente influenciada pela migração, com um influxo significativo de pessoas vindas de outras regiões do país em busca de oportunidades econômicas, tá? Vamos colocar uma interrogaçãozinha aqui também. A demografia de Manaus é caracterizada por uma distribuição populacional uniforme, errado, desinforme, já errou.
A população de Manaus é majoritariamente composta por indígenas. É errado, majoritariamente composta por indígenas. Então ficou a letra B e a letra C. Mas aí ele coloca, olha só, o crescimento demográfico de Manaus é principalmente impulsionado pela alta taxa de natalidade, com famílias numerosas contribuindo para o aumento constante da população, ou a composição demográfica de Manaus é fortemente influenciada pela migração, com um influxo, essa daqui está errada, porque não é a migração que ocasiona esse aumento, e sim o crescimento natural da população de maneira geral, portanto, a alternativa correta, letra B. Mas, professor, será que a migração também não ocasiona esse processo? Ocasiona sim. No entanto, não é o principal fator. O crescimento populacional está relacionado de maneira local. E aí, foi? Tudo certinho? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Olha só, sobre o índice de desenvolvimento humano relacionado ao território de Manaus, considerando os fatores socioeconômicos e indicadores de qualidade de vida, analise a seguinte questão. O IDH é uma medida que avalia o desenvolvimento humano com base em indicadores de saúde, educação e renda. Em relação ao IDH de Manaus, assinale a alternativa correta. Vamos lá, olha só. Manaus apresenta um IDH baixo devido à falta de acesso à educação. Não é baixo, o IDH é alto. O IDH, eu acho que eu coloquei o IDH aqui é 0,7. Eu não coloquei, não foi o IDH? Não, eu não coloquei o IDH. O IDH é 0,700 e alguma coisa. É isso mesmo. Beleza, vamos lá. Vamos voltar para cá. O IDH de Manaus é influenciado principalmente pela renda per capita, ok, sendo a cidade caracterizada por uma significativa disparidade econômica entre diferentes regiões. Opa, coloca aqui. É exatamente isso que eu quero que você observe, essa disparidade. No Brasil, essa disparidade ela é muito comum. O IDH é exatamente o somatório entre três indicadores: saúde, renda e educação, que é um dos principais problemas do território nacional, né, do território brasileiro. Olha só, o desenvolvimento humano em Manaus é impulsionado pela alta expectativa de vida e pelos investimentos em infraestrutura, resultando em IDH consideravelmente elevado. Vamos colocar outra interrogaçãozinha aqui. A presença da Zona Franca de Manaus tem um impacto positivo no IDH da cidade, proporcionando empregos e contribuindo para a melhoria dos indicadores socioeconômicos. Opa, outra interrogaçãozinha aqui. O IDH de Manaus reflete exclusivamente aspectos econômicos, desconsiderando fatores sociais. Isso aqui é ridículo. Então vamos lá. A letra A e a letra E foram para o saco. Vamos ver aqui a letra B. O IDH de Manaus é influenciado principalmente pela renda per capita. Errado, por quê? Porque não é renda per capita que vai influenciar o IDH, que é uma questão social. É exatamente os índices de saúde e educação, tá? Mas a renda per capita não é o principal. Então essa daí já foi embora. O desenvolvimento humano em Manaus é impulsionado pela alta expectativa de vida. A alta expectativa de vida, isso daqui nós estamos tratando diretamente relacionado a um processo. Claro que não é a expectativa de vida que ocasiona o desenvolvimento do IDH. Apesar de que o IDH ocasiona um índice e um dado que vai refletir diretamente na expectativa de vida, ok? Então, ó, ficou exatamente aí a letra D. A presença da Zona Franca de Manaus tem um impacto positivo na qualidade de vida da população, gerando emprego e contribuindo para a melhoria dos indicadores, que são chamados indicadores socioeconômicos. Os indicadores socioeconômicos é aquele que eu falei para vocês: saúde, renda e educação. Um vai estar relacionado ao outro. O social ao econômico, o econômico ao tipicamente social. Vamos lá. Sobre a estrutura populacional de Manaus, considerando aspectos como faixa etária, distribuição de gênero e imigração, analise a seguinte questão. A estrutura populacional de Manaus é um reflexo das dinâmicas demográficas e socioeconômicas da região. Diante desse contexto, assinale a alternativa correta. Manaus possui uma estrutura populacional predominantemente idosa, questão muito parecida com a outra, né?
Errado. A distribuição por gênero em Manaus é caracterizada por uma significativa predominância masculina. Errado. Vimos que era feminina. A migração interna tem um impacto mínimo na estrutura populacional de Manaus, uma vez que a cidade atrai principalmente imigrantes internacionais em busca de oportunidades na Zona Franca. Opa, interrogação. A estrutura populacional de Manaus é influenciada pela forte presença de jovens. Eita, olha aí. Resultado tanto de uma taxa de natalidade quanto da migração de jovens em busca de oportunidades de trabalho e estudo. Interrogação. A distribuição por faixa etária em Manaus mostra uma predominância de crianças e adolescentes, indicando elevada taxa de natalidade e um possível desafio para a oferta de serviços públicos na educação na cidade. Vamos ver isso daqui? Só para a gente tirar a dúvida. Olha aqui, ó, crianças e adolescentes, você tem 0, 5, 10, 14, aqui 15, 19 anos, mas você tem também uma população que, juntando tudo, dá uma população predominantemente aqui jovem e adulta. Então a alternativa correta vai ser exatamente a letra D de dado. Foi um monte de letra D, né? Na verdade. Foi um monte de letra D aí. Beleza, pessoal? Tudo certo? Olha só que legal. Coisa boa, né? Bom, relacionado à estrutura populacional do território de Manaus, fica aqui as principais informações que vão servir para a base dos teus estudos. Bom, se você gostou dessa aula, vem comigo, vamos estudar juntos esse conteúdo. Eu quero com você estar trazendo cada vez mais assuntos e nós estaremos vinculando aí o nosso conteúdo a todo o edital, falando aí sobre cada uma das temáticas, tá bom? Nós do DSO preparamos uma plataforma legal para você. Dani que está colocando aqui o link, né? Essa plataforma que vai compor eu e o professor Breno Martins. Estaremos trabalhando com você parte a parte desse edital de Geografia e História de Manaus. E eu quero fechar essas 5 questões com você, tá bom? Se você gostou, vamos nessa. Me permita ser seu professor, que nós juntos iremos galgar novos horizontes aí, iremos mais alto, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa nossa aula. Continuem os seus estudos e fiquem à vontade para estudar. Um forte abraço, muito obrigado, Dani. Até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Tamo junto.